Isso é sobre o comércio, o nosso assunto agora. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, apontou avanços na aprovação do projeto de lei complementar que regulamenta a reforma tributária sobre o consumo. A CNC reconhece medidas favoráveis para o comércio, para o turismo, mas faz alertas com relação ao setor de serviços. E sobre esse assunto eu converso agora com o economista-chefe da CNC, Felipe Tavares. Felipe, bom dia. Bom dia a todos, Jocélia. Obrigado e é um prazer estar aqui com vocês nessa conversa importante. Muito bem, muito obrigado. Comigo é a Juliana Matos Brito. Bom dia, Felipe. Bom dia, Juliana. Felipe, primeira pergunta direta é o seguinte: o que a CNC destaca como positivo, portanto, nessa pauta da reforma, e por que você considera positivo? O que é que vocês listam como positivo, portanto? O grande ponto positivo que a gente vem destacando é a simplificação de forma ampla, né? Então, a mudança do sistema tributário, a unificação de legislação, essa diminuição de obrigações acessórias que vem junto com essa diminuição e consolidação da legislação, isso tem um ganho indiscutível aí para o arcabouço no minimamente caótico que é o sistema tributário brasileiro. Ao longo da regulamentação, a gente também teve ganhos parciais, como garantia da permanência dos benefícios da Zona Franca, redução de alíquotas para alguns setores de serviços que estavam muito sobrecarregados na nova tributação que foi proposta, com a nova alíquota, né, como bares e restaurantes, hotéis e alguns outros. Porém, a gente ainda vê que tem algumas brigas a serem travadas e teve alguns pontos que ficaram piores, né, com o final da discussão. E o que é que ficou pior, portanto? Primeiro, o aumento da carga. Então, assim, o aumento da alíquota de referência ele gera todo um aumento da pressão sobre a tributação que vai ser indiscutível, principalmente no setor de comércio e serviços, né? E aí, lembrando que é o setor que movimenta a maior parte do PIB e, consequentemente, é maior responsável pela geração de emprego e renda no Brasil. Então, vai ficar mais caro vender no Brasil. E aí tem algumas coisas que entraram no final aqui da discussão do PLP 68, que a gente vê com uma certa preocupação, porque não fica muito claro de como vai ser isso no futuro. A gente vai ter que experimentar esse novo modelo. E o primeiro são os instrumentos de controle, né, de trava dos créditos tributários, quando você tiver o que o governo coloca ali, né, como déficit fiscal. E isso é uma preocupação muito grande, porque assim, o sistema de IVA, né, que é o grande mérito da reforma, a classificação, e tentar trazer uma tributação lá na última linha menor, ele precisa que o sistema de créditos funcione de forma perfeita e blindada a qualquer vontade política, né? Se o governo, fato de déficit, ele puder travar créditos tributários das empresas, isso tem um peso muito grande no fluxo de caixa das empresas e, consequentemente, ele atua no coração do grande ponto positivo da reforma. Então, tudo vai por água abaixo quando você coloca risco, né, em algo que é um direito da empresa. O sistema tributário, essa é a regra. Tenho X de crédito, tenho que pagar. Se eu não tiver clareza sobre isso, tudo cai por água abaixo, né? Então, essa é a grande preocupação de ter ali algumas regrinhas, alguns mecanismos que pode destruir grande parte do valor gerado, ou valor total gerado pela reforma. Felipe, você falou agora há pouco sobre esse aumento da carga tributária, né, como uma parte negativa, né, e tem muitas críticas dizendo que a tendência é de que esses aumentos dos custos sejam repassados para o consumidor final, resultando, lógico, que no aumento de preços de produtos e serviços. Há essa previsão? Vocês consideram que isso vai acontecer após a reforma tributária? Sim, isso vai acontecer, não tem como, porque é uma questão matemática, né? Ainda que a reforma é muito sobre neutralidade ao longo da reforma, e esse foi um ponto que a gente tentou ser muito cuidadoso na hora de esclarecer esse ponto, porque assim, a reforma ela nunca partiu de um pressuposto de neutralidade tributária, onde aqueles setores, aquelas atividades teriam um sentimento neutro sobre a nova tributação. O que foi discutido na reforma foi neutralidade de arrecadação. Então, o governo que não sentiria variações de arrecadação, mas os setores em si, setor A poderia sentir menos tributação e o setor B poderia sentir mais tributação, tá? Mas ainda que você tivesse uma constância, né, do valor final ali do efeito dos impostos, a gente tem um efeito sobre preços agregados, porque uma vez sobe a alíquota, eu preciso reposicionar o sistema de preços para numa alíquota maior conseguir descontar esse valor, por mais que depois eu venha um crédito, para manter o resultado na alíquota. Então, um efeito de preços ocorrerá, né? Então, você tem ali um efeito sobre inflação, a gente pode falar, tentar resumir dessa forma, para o pessoal poder entender em casa. Então, tem um reposicionamento de preço. E tem um outro fato que é, se você aumentar a carga tributária no setor, não tem o que fazer.
O empresário, aquela atividade econômica, ela vai tomar duas decisões. Uma é repassar uma parte desse custo, porque não depende dela, então isso vai para frente, e a outra é assumir isso numa margem, né? Então descontar um pouco da própria carne. O ponto é, o empresário ele sempre vai ponderar essas duas opções, porque passar tudo para preço não cabe, mas passar tudo para margem também não cabe, porque senão vai afastar o negócio. Então, infelizmente, uma parte vai aparecer no preço e vai ficar um pouco mais caro o produto na prateleira. Em relação a emprego, Felipe, há alguma previsão, por exemplo, de impacto dessa reforma no emprego, na possibilidade, por exemplo, de redução de empregos nos setores de comércio e serviços? Aí é uma parte muito delicada de falar, assim, tem tanto a parte de emprego quanto impacto em PIB, porque a reforma ela é muito grande. Então, assim, uma das premissas, né, vamos pegar os cenários que foram discutidos sem discutir se está certo ou não o que foi discutido pelo próprio governo e tudo mais. Você parte de uma premissa que a reforma vai trazer ganho de produtividade, que o Brasil vai crescer e gerar emprego e renda aí nos próximos 10, 15 anos, 20 anos, seja, né? Com o fim da guerra fiscal e do amaranhado do Brasil, o que vai acontecer? Uma vez que não tem mais a distorção custo relativo pelo Brasil, dado o fim desses incentivos fiscais locais, o capital ele vai ter que migrar para onde ele é mais produtivo naturalmente, ou seja, uma empresa que estava operando no estado X, porque ele tinha um benefício fiscal e aquele benefício era o que fechava a conta para aquela operação X, aquela atividade ela vai migrar de volta para onde ela deveria naturalmente ser. Então, por mais que você possa ter efeitos positivos de emprego e de renda, que é o que a gente espera e está tentando achar isso na realidade, você vai ter efeitos regionais muito diversos. Então, muitas regiões do Brasil, as menos competitivas, têm uma grande chance de perder emprego total, perder produção para o Sul e Sudeste, por uma realocação produtiva, por esse efeito natural que se espera da reforma tributária para aumentar a produtividade, porque senão não tem ganho de produtividade. Se você aumentar a estrutura de custos numa região e aquela produção continuar produzindo a mesma coisa, né, não tem mais demanda nem nada, você diminui o valor, né, pelo aumento do custo. Então, esse é um efeito que é desafiador, ele é um pouco difícil da gente discutir isso, e isso obviamente não foi falado em todo o decorrer da tramitação. Felipe, o Banco Central fez um novo leilão de dólares, mas a moeda americana voltou a subir, formação de momento, e chegou a 6,29, né? Claro que o dólar mexe com uma série de produtos, né, insumos, etc, etc. Como é que a CNC lê essa instabilidade da moeda brasileira, e quando é que você diria que o varejo vai sentir esse impacto lá na prateleira? A gente vê com muita preocupação esse movimento do dólar, porque, primeiro, não é um movimento pontual. Então, assim, não é um ataque especulativo de memes, como vem surgindo aí nas redes sociais, atribuições à internet, né, e à criatividade aí do brasileiro por esse efeito do câmbio. Mas a gente tem uma preocupação muito grande, porque toda essa desestabilização do real, ela está vindo causada pela desestabilização do quadro fiscal. Então, a deterioração dos fundamentos macroeconômicos do Brasil é que vem gerando a pressão, tanto de inflação quanto de câmbio. Então, é muito preocupante, porque isso quer dizer que também não é de curto prazo, isso não é um efeito que some do dia para o outro. Então, assim, o mercado está muito preocupado com o Brasil. E todo esse efeito de câmbio veio junto com o anúncio de pacote fiscal, aumento de 1 ponto da Selic e todos os leilões de câmbio. E mesmo assim, isso não está conseguindo reverter a estimativa dos agentes econômicos, porque tudo isso já era esperado, dado o quadro complicado da economia brasileira. Então, quando você vem e entrega algo que é só em cima da expectativa ou até abaixo dela, que foi o que aconteceu, por exemplo, com o pacote fiscal, a expectativa piorou. Então, todos os agregados pioraram na questão macro. E a nossa preocupação é porque fica mais caro vender na ponta. E esse ficar mais caro, de novo, não é só sobre um produto ou outro numa data específica. Isso repassa para tudo, porque combustível distorce preço relativo por conta de câmbio, produtos da prateleira, custos das empresas, né, e toda uma estrutura da inflação brasileira do IPCA é muito enraizada no dólar. Hoje, quase 18%, 17% ali de IPCA é impactado por causa de dólar, de variação de câmbio. Então, isso tem um efeito muito complicado para a competitividade do varejo, né, brasileiro, e muito
é muito complicado sobre a diminuição de renda disponível das famílias. E isso impacta também agora nessas festas de fim de ano, que a gente sabe que é um período muito importante, né, para o comércio e para serviços também. Qual a expectativa de vocês para esse fim de ano, comparando, por exemplo, com anos anteriores, sabendo que temos essa questão do dólar aí, se isso pode prejudicar o comércio e os serviços nessa época de fim de ano? E conectando a Ju, Felipe, a CNC já fez uma projeção de 13º injetando 125 bilhões de reais na economia do Brasil. Esse dinheiro vai para consumo ou vai para pagar dívida, hein? Vai um pouco para os dois, né? Assim, a gente vê o final de ano de 2024 vai ser um ano positivo. As famílias estão com renda, o mercado de trabalho está aquecido, né? Então as famílias vão consumir, né? Vai ter um final de ano ali feliz e vão fechar comércio e serviço com números positivos. Porém, o fator do ponto, né, de você estar fechando o ano bem, não quer dizer que está tudo bem, porque a gente está fechando o ano com crescimento de faturamento, com crescimento de atividade, mas com um custo elevado de inflação. Então a gente começa o ano que vem com esse sistema mais inflado, mais inflamado, e isso torna-se mais desafiador manter essa atividade faturando como se deveria. E todo o desposicionamento de preço ele vai encarecer a ceia da família. Não tem jeito, a gente tem produtos importados que sofrem influência direta do dólar, e você, de novo, tem todo um efeito das expectativas de todo mundo que toma decisão na economia. Então, uma vez que o cara olha que o futuro, que o ano que vem vai ser mais desafiador, com dólar mais elevado, o que ele faz? Ele tenta antecipar resultado. Então você também tem mesmo ali das empresas tentarem se proteger de surpresas que virão no começo de ano, dado esse cenário de inflação e dólar muito elevado. Então vai ser uma ceia boa, vai ser um Natal e um fim de ano bom, porém a gente começa janeiro com um desafio grande pela frente de ter um 2025 também bom. Traduzindo, você está dizendo o seguinte: essa proteção que o varejo busca é que o vinho que ele já comprou no meio do ano para vender no Natal, ele já poderia subir o preço sabendo que a próxima remessa vai ser mais cara? É isso? Não é nem o varejo, é quem fornece para o varejo, porque assim, o varejo ele não forma estoque longo, né? Porque primeiro que é muito caro estocar, mas todo mundo que faz a estrutura de importação, né? Todas as empresas, todo mundo que está no meio da cadeia, às vezes reajusta marginalmente ali uma taxa ou outra, um preço ou outro, porque aquele estoque, que aquele produto que ele tinha não vai ser mais tão competitivo, né? Okay. E você tem muitos produtos que são perecíveis, que vão em cima da hora, muito próximo da data para ser vendido. Então o varejista, eu sempre falo, o varejista ele não é muito apertado. Se você olhar os números de margem do varejo, as margens do varejo são muito pequenas, tá? O varejo ele só passa a consequência para frente. O problema ele é o canal que dá notícia boa e dá notícia ruim. Então assim, piorou o quadro de custos da economia, seja lá na primeira e toda. Não importa o que aconteceu, é o varejo que vai dar essa anda para a família brasileira. E dado o tamanho da margem, ele não tem como absorver isso. Então, o que acontecer no meio da cadeia aparece na ponta, lá na prateleira do seu varejo local. Tá? Então, infelizmente, não tem muito o que fazer, dado que a estrutura de custos está muito elevada e está crescendo. Ok. Felipe, muito obrigado pela entrevista. Bom dia, bom trabalho. Obrigado, foi um prazer, Juliano. Obrigado, Juscelia. Obrigada.